Vamos dar início à revisão de conteúdo falando sobre divisibilidade. Divisores. Vejamos os exemplos das divisões abaixo. 80 dividido por 5 é igual a 16. Como o resto é zero, a divisão ela é exata. Dizemos então que o número 80 ele é divisível por 5, ou que 5 ele é divisor de 80. Temos também 84 dividido por 5, que é igual a 16 com o resto 4. Como o resto ele é 4, a divisão ela não é exata. Então, dizemos que 84 ele não é divisível por 5, ou que 5 não é divisor de 84. Qual é a relação fundamental da divisão? A relação fundamental da divisão é essa. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, podemos concluir que o quê? Que o resto ele é igual ao dividendo menos o divisor vezes o quociente. Exemplo, na divisão 84 dividido por 5, eu tenho 16 e sobra 4, certo? Temos que o resto ele é igual a 84 menos 5 vezes 16, ou seja, o resto é 4. Então, quando eu quero saber aqui a relação fundamental da divisão em relação ao meu resto, eu vou ter o meu dividendo menos o meu divisor vezes o meu quociente, certo? Para eu poder descobrir o meu resto. Quando eu quero descobrir o meu dividendo, eu vou pegar o meu divisor, multiplicar pelo meu quociente mais o meu resto. E aí eu vou achar o meu dividendo. Essa relação, você vai utilizar bastante ela na correção da prova. E em outras provas também, porque ela é o meio mais fácil, essa relação fundamental da divisão é o meio mais fácil de aplicar a divisibilidade. Certo. Agora vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, eles são relacionados à possibilidade de um número ser divisor ou não de outro, certo? Eles são regras práticas que lhes permitem verificar sem efetuar a divisão. Você não precisa efetuar a divisão para saber se o número natural, se ele é ou não divisível por outro número natural. Então, no caso de eu só querer saber se ele é divisível ou não, eu já vou utilizar o meu critério de divisibilidade. Eu não vou precisar realizar a operação da divisão, o que vai me dar mais tempo, tá? Qualquer número natural, com exceção do zero, ele tem por divisores os números 1 e ele mesmo, certo? A seguir, a gente vai apresentar algum desses critérios de divisibilidade. O primeiro critério de divisibilidade é a divisibilidade por 2. O número natural ele será divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. No exemplo, 9.734 ele é dividível por 2 porque ele termina em 4. 2.867 ele não é divisível por 2 porque ele não termina em número par. 1.420 é divisível por 2 porque ele termina em 0, certo? Para ele ser divisível por 3, o que eu preciso? A soma dos seus algarismos, ele precisa ser um número divisível por 3. Por exemplo, se tiver 1.437 e eu quero saber se ele é divisível por 3 ou não, então eu vou somar 1 mais 4 mais 3 mais 7, que vai dar igual a 15. Se 15 for divisível por 3, o número 1.437 ele também é, certo? No caso desses critérios de divisibilidade, a gente está falando de divisibilidade exata. 29 ele não é divisível por 3. Como é que eu sei disso? 2 mais 9 é igual a 11. E 11 ele não é divisível por 3. Então, no critério de divisibilidade por 3, você precisa fazer a soma dos algarismos do número. Temos também a divisibilidade por 4. O número natural ele será divisível por 4 quando terminar em 2 zeros ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4.
Vamos ao exemplo. 2008 ele é divisível por 4, porque o 0 e o 8, os dois últimos algarismos aqui, o 0 e 8, ele é divisível por 4. 600, ele é divisível por 4, porque ele termina em 00. 427, ele não é divisível por 4, porque ele não termina em 00, e porque os seus dois últimos algarismos, eles não são divisíveis por 4, porque 27 não é divisível por 4, então o número 427 também não vai ser. A divisibilidade por 5. O número natural ele será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5, tá? É o único critério, ou 0 ou 5. Exemplos: 7.805 ele é divisível por 5 porque ele termina em 5. 6.290 ele é divisível por 5 porque ele termina em 0. 1.342 não é divisível por 5 porque a terminação dele não é nem 0 nem 5. A divisibilidade por 6. O número natural ele será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? Ele só vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Exemplo: 7.314 ele é divisível por 6. Por que ele é divisível por 2? Porque ele termina em número par. Por que ele é divisível por 3? Porque a soma de todos os seus algarismos é divisível por 3. Eu tenho aqui, ó, 7, 3 mais 10, 11, 15. Então, 15 é dividido por 3. Então, eu tenho ele obedecendo o critério da divisibilidade por 2, que é a terminação em número par, e tenho obedecendo o critério de divisibilidade por 3, porque a soma deles dá igual a 15, e 15 é um divisível por 3. Então, se ele for divisível por 2 e por 3, ele também vai ser divisível por 6. 249 ele não é dividido por 6, porque ele não é divisível por 2, porque ele não termina em número par. Embora ele é divisível por 3, mas ele não é divisível por 2. Então, ele precisa ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Para ele poder ser divisível por 6. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Eu somei aqui, ó, 2 e 4, 6, 6 e 9, 15. Mais uma vez, 15 divisível por 3, certo? Critério de divisibilidade por 7. O número natural ele será divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar em um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que você possa verificar a divisão por 7. Mais uma vez, o número natural ele será divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar em um número divisível por 7. Vamos ao exemplo. 2.534 ele é divisível por 7. Por quê? Qual é o dobro de 4? 8, certo? Aí eu vou pegar bem aqui, ó, 253, que é o número que eu quero saber. 2.534 sem o meu último algarismo, eu vou ter 253. Aí eu vou pegar 253 e diminuir por 8, porque ele é o dobro do meu último algarismo, certo? E eu vou ter 245. E eu vou repetir o processo com este último número, porque ele ainda assim é um número grande, eu não vou saber de cabeça, certo? Então, eu vou ter o quê? 245 lá sem o 5, né? Porque eu vou dobrar o 5 aqui por 10. Vou ter 24 menos 10 é igual a 14. A última diferença, 14, ela é divisível por 7. Logo, o número 2.534, ele também é divisível por 7. Por que 6.438 não é divisível por 7? Eu vou pegar o 8 aqui e vou dobrar. Então, vou ter 16. Vou diminuir do meu número sem o último algarismo. 643 menos o dobro de 8, que é igual a 16. Vou ter 627, ainda tem o número grande. Vou pegar de novo o 7 e vou dobrar. 14. Vou diminuir 627 menos o dobro de 7, né? 62 menos 14 é igual a 48. Então, a última diferença, que é 48, ela não é divisível por 7. Logo, o número 6.438, ele também não é, certo?
A divisibilidade por 8. Um número natural ele será divisível por 8 quando ele terminar em 3 zeros ou quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. No exemplo, 3.456, ele é divisível por 8? Sim. Por quê? Porque 456, como ele fala aqui, ó, 3 últimos algarismos. 456 é divisível por 8. 12.000 é divisível por 8? Sim, porque ele termina aqui em 3 zeros. Se ele terminar em 3 zeros, também é divisível por 8. 951 não é divisível por 8, porque não termina em 0 e os 3 algarismos também não são, certo? Divisibilidade por 9. O número natural ele será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Do mesmo jeito lá de 3, aqui ele precisa ser divisível por 9, certo? 6.984 ele é divisível por 9. Temos 6 mais 9 mais 8 mais 4, que é igual a 27. E 27 ele é divisível por 9. 5.641 não é divisível, porque a soma deles, que dá igual a 16, não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número natural ele será divisível por 10 quando ele terminar em 0. Todo número em 0, terminado em 0, é divisível por 10, tá? 4.580 ele é divisível por 10. 74.560 é divisível por 10. 98.704 não é divisível por 10. Divisibilidade por 11. Um número ele é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e a dos de ordem par é divisível por 11. O algarismo das unidades é de primeira ordem, o das dezenas de segunda ordem, os das centenas de terceira ordem e assim sucessivamente. Então vamos lá. Eu tenho aqui no exemplo 57.948. Eu quero saber se ele é divisível por 11. Então, primeiro eu vou somar as ordens ímpares. Quem são as minhas ordens ímpares? 8, 9 e 5. Eu começo aqui, ó, da esquerda para a direita, certo? 8, 9 e 5 é igual a 22, né? Achei. Agora eu vou somar as minhas ordens pares. Eu tenho 4 e 7. Sempre da direita para a esquerda, certo? 4 e 7 vai dar igual a 11. Aí eu vou subtrair diferença das somas dos valores absolutos. Então, 22 menos 11 é igual a 11. Então, 11 é divisível por 11. Então, o número 57.948, ele é divisível por 11. Aqui no número 439.087, vamos primeiro somar as ordens dos números ímpares. 7, 0 e 3. Certo? É igual a 10. Aqui ele fez errado, né? Na verdade, ele teria que somar aqui com 9. Em todo caso, o número 439.087, ele é divisível por 11 também, certo? Para a gente saber um múltiplo de um número, consideramos A e B dois números naturais, sendo B diferente de zero, podemos dizer que o número natural A, ele é múltiplo de um número natural B, quando A for divisível por B ou por B ou B, né, for divisível de A. Exemplo, o número 120, ele é múltiplo de 30, pois 120 é divisível por 30. Certo? Ficamos por aqui.